Se tem alguém que está bravo com o governo Bolsonaro, esse alguém é o ministro do STF, o Celso de Mello. Ele é o decano do STF. O que é o decano? Ele é o ministro mais antigo da Suprema Corte. Ele vai se aposentar agora no fim de 2020. E ele está fazendo de tudo nos inquéritos que ele tem poder, e um deles é o inquérito da investigação das denúncias do Moro contra o Bolsonaro. Ele está fazendo de tudo para empurrar as coisas contra o Bolsonaro. E parece que o STF está meio dividido em alguns grupos. Tem um grupo que é o Alexandre de Moraes, que é quem conduz o inquérito com base nas fake news, esse inquérito que o Bolsonaro está com tanto medo. E tem o Celso de Mello, que está nesse grupo aí. Aí no mesmo grupo está o Gilmar Mendes, está o Lewandowski e mais alguns outros ministros. Tem um grupo lavajatista, que é Fux, Fachin, Barroso, que são os ministros que apareceram na Vaza Jato, que são amigos do lavajatismo, e tem um grupo de ministros que é Dias Toffoli, Marco Aurélio de Mello, que parece que eles querem colocar panos quentes em tudo, parece que eles querem defender até o bolsonarismo. O Dias Toffoli, ele virou praticamente um assessor jurídico do bolsonarismo, mas o Celso de Mello, ele tá indo para cima, inclusive ele tá recebendo críticas dos militares e de alguns outros ministros, ele tá sem medo. Eu vou falar o que o Celso de Mello fez. Ele colocou um cavalo de Troia na decisão dele de ontem, em que ele manda colher os depoimentos de 3 ministros, de 3 generais, e ele inclusive coloca a possibilidade de condução coercitiva de 3 generais, do general Heleno, do general Ramos e do general Braga Neto, que são 3 generais que trabalham no Palácio do Planalto. Os generais ficaram furiosos, porque o Celso de Mello, ele não precisava colocar isso na decisão dele, mas ele colocou quando o Augusto Aras, que é quem investiga essas acusações do Moro pro Bolsonaro, quando o Augusto Aras, ele fez uma requisição, eu preciso dos depoimentos dos 3 generais que o Sérgio Moro citou no depoimento, preciso também de depoimento de mais outras pessoas, o Celso de Mello, ele podia simplesmente falar, aceito, eles têm que depor em até 5 dias. Não. Eles podem marcar a data para depor e se eles não forem, é condução coercitiva. Não vai dar em nada isso. Porque o Sérgio Moro não mostrou provas robustas contra o Bolsonaro. O depoimento dele foi um balão vazio, cheio de nada, para usar as palavras do próprio Sérgio Moro. Não teve muita coisa no depoimento dele. Por quê? Juridicamente falando, o Sérgio Moro mostra que o Bolsonaro queria interferir na Polícia Federal, mostra que o Bolsonaro já tinha alguns relatórios de inteligência, segundo o Sérgio Moro, ainda não eram ilegais de ter, que ele queria ter relatórios que são ilegais, mas ele fala isso em meias palavras, mesmo que o mundo inteiro saiba que ele só está colocando amigo dele ali na Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro para parar investigações sobre ele, sobre milícias ligadas a ele e talvez até para colocar investigações, para colocar a Polícia Federal para cima de inimigos do bolsonarismo no Rio de Janeiro, mesmo que todo mundo, eu sei disso, você sabe disso, todo mundo saiba disso, na lei, na letra fria da lei, o juiz pode entender, o próprio Augusto Aras, que é quem investiga, pode entender, e Augusto Aras é aliado do bolsonarismo, ele pode entender que isso não é crime. Se der em pizza para o Bolsonaro e o Bolsonaro não for acusado de crimes nessa investigação, o caso do Sérgio Moro, por denunciação caluniosa, quer dizer, ele acusou o Bolsonaro de um crime, mesmo que ele diga que não acusou, ele acusou, ele é jurista, ele sabe que ele está acusando alguém de um crime, isso vai para a primeira instância. E ele vai ser julgado pelo Ministério Público Federal na primeira instância, porque ele não tem mais foro privilegiado. O Ministério Público Federal pode simplesmente falar que também você não denunciou o Bolsonaro por crime nenhum, não dá em nada, nem para o Moro, nem para o Bolsonaro. O Moro sai aniquilado pelo bolsonarismo, com a popularidade dele mais ou menos em baixa, ele vai tentar fazer alguma coisa até 2022, com certeza, mas o Bolsonaro já sabe que ele tem ali um inimigo e que ele tem que aniquilar esse inimigo quanto antes, assim, aniquilar a reputação dele. O bolsonarismo sai dessa praticamente não ileso, porque o Bolsonaro perdeu 1/3 dos seus seguidores, mas assim, o Bolsonaro, todo mundo pensava, agora vai dar impeachment. E não, ele se esquivou de uma bala, eles tiraram na cabeça dele, ele se esquivou. Ainda tem outras várias, tem o inquérito das fake news, tem a CPI das fake news, tem a investigação das rachadinhas que correm no Ministério Público do Rio de Janeiro, não correm na Polícia Federal. A investigação da Polícia Federal, o Bolsonaro pode até livrar o filho dele, mas tem a do Ministério Público Federal, tem Ministério Público do Rio de Janeiro, tem investigações do Carlos Bolsonaro no Ministério Público do Rio de Janeiro, 2 investigações, então tem várias investigações contra o bolsonarismo. De uma, o Bolsonaro parece que vai conseguir se safar. Essa é a hipótese 1, que tudo vai dar em pizza, as denúncias do Moro, o Moro vai sair por baixo, o Bolsonaro perdeu muito apoio, mas não vai sair tão por baixo quanto esperávamos. A outra hipótese é o cavalo de Troia do Celso de Mello. O Celso de Mello, ele, como eu falei agora há pouco, ele determinou
os depoimentos dos 3 ministros generais, da Carla Zambelli e de vários delegados da Polícia Federal, do Valeixo, que era o chefe da Polícia Federal, do Ramagem, que seria o chefe da Polícia Federal, do ex-superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, que foi mudado em agosto, para ver por que ele saiu, do superintendente que também saiu agora, do novo superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro, de todo mundo. E também ele quer o vídeo da reunião em que o Bolsonaro teria cobrado o Sérgio Moro na frente de outros ministros, eu quero o Rio de Janeiro, para averiguar tudo isso. O Celso de Mello quer isso. Quem não for depor é condução coercitiva, é a Polícia Federal batendo na porta de um general às 6 da manhã falando, vem aqui depor. Eles, é claro, os generais ficaram bravíssimos, mas se eles ficaram tão bravos é porque eles não iam depor, eles iam querer se desviar da lei, pois bem, vão ser obrigados a depor agora. Eles são muito bravos com o Celso de Mello, mas o cavalo de Troia foi que o Celso de Mello, no finalzinho da decisão dele, ele colocou uma coisa que o Augusto Aras, que é quem está investigando, não pediu. O Celso de Mello colocou: a Polícia Federal pode determinar as diligências e os procedimentos investigativos que bem entender, mesmo sem ordem da Procuradoria. Ou seja, se o Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República, não quiser investigar, e tudo leva a crer que ele é aliado do Bolsonaro, ele não vai querer investigar, ele vai querer que dê em pizza. A Polícia Federal, os delegados da Polícia Federal, os agentes da Polícia Federal, que são amigos do Moro, vão poder investigar por si próprios essas acusações do Moro contra o Bolsonaro. Ou seja, a Polícia Federal, por si só, vai poder começar a produzir provas contra o Jair Bolsonaro. Isso é um cavalo de Troia. E quanto mais tempo demorar essa investigação, melhor. Porque quer dizer que a Polícia Federal está trabalhando em sigilo para depois, e veja bem, essa investigação ela vai ser pública no final. Tudo será público. Então a Polícia Federal vai trabalhar em sigilo, quando conseguir as provas, vai começar a tornar públicas as provas. Então pode começar a aparecer coisa contra o Bolsonaro que a gente não espera. Olha a CPI das fake news, o cerco está fechando, realmente. Chegou no momento em que o Bolsonaro perdeu 1/3 do gado fascista dele, porque esse 1/3 foi com o Sérgio Moro. É isso, gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal. Se você tem o YouTube Premium, não se esquece de clicar em Seja Membro e você está ajudando muito, gratuitamente. É isso, falou!